Bora lá, pessoal, mais uma análise semanal, né, dos posicionamentos astrológicos do céu dessa semana. Vamos ver para que tá bom, para que não tá, né? Enfim, gente, descobri o que estava errado com o meu microfone. Na verdade, ele me identificava como um ruído, porque eu ficava gritando. Então é só falar mais baixo, é muito difícil. Porque eu tenho essa mania de velha, eu falo baixo pessoalmente, mas no telefone eu acho que a pessoa não tá me ouvindo. E aí é como um telefone pra mim, entendeu? Vocês estão lá do outro lado do computador. Aí eu tenho mania de falar muito alto. Eu sou assim em consulta também, gente. Já peço desculpas adiantadas pra quem for se consultar comigo. Enfim, tô gravando esse vídeo aqui na sexta-feira, pra postar amanhã sábado, né, no caso, dia 29. Já adianto que eu não vou colocar muitas atualizações da semana, né, de notícias, até porque eu tô bem por fora. Mas enfim, então nesse sábado essa semana a gente vai continuar com uma lua minguante, assim como foi na semana passada, né? Ela está se recolhendo, é um momento de introspecção, de avaliação. É interessante porque traz algumas rupturas e algumas movimentações em relação à quadratura com graus de eclipse, né? Tanto a Lua minguando quanto o Sol, como eu falei, é um período que, para quem está passando pelos eclipses, né? Áries, Libra, principalmente os graus afetados, pode estar sentindo algumas mudanças no sentido de percepção de alguns assuntos ou algumas coisas enroscando, tá? E a gente já está na contagem regressiva para a conjunção de Marte com Urano, né? Que, enfim, tá bem complicado, embora o índice cíclico do André Barbeau não traga propriamente esse período como o mais difícil. Pelos estudos do André Barbeau, o mais complicado mesmo foi durante o lockdown, né? Acho que essa palavra eles não vão me encher o saco. E que foram ali períodos onde os cronocratas, os senhores do tempo, eles estavam se aproximando, então isso marca momentos assim de novos ciclos. A gente ainda tem muitos para ocorrerem, né? A gente pode observar mesmo o próprio Netuno com Saturno, né? O Saturno está se aproximando de Netuno. Isso vai causar uma mudança bem, assim, interessante, digamos assim, né? Bem forte. Acho que ainda tem esse para ocorrer, né? É, enfim, mas vamos que interessa, né? Então, no geral, a gente continua com essa lua minguando. A gente vai ter, acho que a lua nova vai ser ainda essa semana. Vamos ver, vamos conferir, né? Vai que muda a órbita dos planetas. É, então, de sábado para domingo, a lua vai passar de Áries para Touro, que pode trazer uma sensação um pouco mais de acalento, um pouco mais de conforto, mas de segunda para terça, essa lua já vai começar a aspectar tanto Marte quanto Urano. Então já pode trazer alguns prenúncios de algumas situações que podem estar ocorrendo. Então, assim, áreas de risco, é óbvio, né? Tomem cuidado. Locais perigosos, tomem cuidado. Se você tem Algol ativa no seu mapa, no caso entre grau 24, 25, 26 no seu mapa, ou algum outro testemunho também é interessante tomar cuidado, né? Eu, por exemplo, vou trancar meu marido aqui no escritório dele, na verdade não no escritório, porque o escritório tem computador tem eletricidade, né? Acho que eu vou amarrar ele na cama, brincadeira, gente. Tô brincando, tô exagerando. Tô muito engraçadinha hoje. É, mas ele tem uma tendência, né? Então é óbvio que se a gente estivesse no Rio de Janeiro, não ia deixar ele de sair de casa de jeito nenhum, né? Como a gente tá numa cidade pequenininha, aqui é bem mais sossegado, né? Falei também na semana passada da minha mãe, né? Que ela tá sendo quase atropelada direto e eu fico preocupadíssima, né? Porque ela tem algo no ascendente dela, tem realmente ativa em várias histórias, né? Acho que minha sogra também tem alguma coisa aproximada ali, então a gente tá assim, né? Vamos tomar cuidado, né, gente? Por favor. Enfim, então ali, como eu falei, ó, de segunda para terça, a gente vai ter a Lua se aproximando desses pontos, né? O Marte já tá fazendo uma órbita de menos de 10 graus, então já começa a ativar algumas coisas. Pode reparar que tem bastante aspecto, né? A gente tendo um trígono de Sol com Saturno, isso é bem interessante para trazer e fortalecer memórias.
Então, e se é um problema que não é físico, né? Porque a gola pode ser tanto física quanto psicológica. É, num sentido, às vezes, da questão da saúde mental, da saúde emocional, né? Que são temas que eu quero trazer futuramente aqui para o canal também, para a gente identificar melhor isso no mapa. Não é diagnóstico, né? Mas se você tem interesse, já comenta aqui. Ou agenda a sua consulta, porque eu também atendo, né, gente? Vamos combinar, também faço consultas. Tem meu contato na descrição dos vídeos, então é só entrar em contato comigo. Vai pro WhatsApp, meu número pessoal tá aqui, então, enfim, só mandar um oi que eu explico como que funciona. Então, a gola pode trazer também alguns sentidos psicológicos, emocionais. Então, quem está dentro desse sentido de se sentir desancorado ou desfortalecido, pode se fortalecer e se ancorar através dessa questão do sobrenome, né, da família, da linhagem familiar. Ah, mas eu odeio meu pai e minha mãe, minha família é horrível. Às vezes tem, sei lá, um ancestral, um avô, um tataravô, uma tataravó, entendeu? Não tem essa necessidade às vezes, porque a gente tem realmente, né, pai e mãe ruim, hoje em dia tem muita gente ruim no mundo, né, não tô julgando ninguém por isso, então é bem difícil a gente reconhecer essa força através dos pais. Mas tem essa possibilidade, né, de repente, nossa, que coragem, né, dos meus ancestrais que vieram para o Brasil, né, ou que sobreviveram a alguma dificuldade, né? Então tenta olhar para isso, para essa situação, né, e perceber que é o mesmo sangue que corre nas suas veias, que está vivendo através de você. E isso pode te fortalecer, né? É um exercício sistêmico, né, da constelação. E é interessante, né, nessa segunda-feira, dia da lua, é uma lua em touro, então que vai estar trazendo essas situações emocionais também, né, não só físicas. Então é muito interessante ter esse zelo, esse cuidado com a sanidade, tá, gente? Vamos procurar, né, paciência aí, um pouquinho de respiração também ajuda, né, enfim. Enfim, então, já pode ser um prenúncio, né? Mas nada também muito tão ativo assim. Né? O Marte vai se aproximando, então a tendência é ficar um pouco mais agitada essa situação aí, né? Aqui, ó, na segunda-feira, às 9 da noite, a Lua fica no ponto médio, né? Entre o Marte e o Urano. Então, enfim, tomem bastante cuidado. Não é como se fosse uma lua cheia, uma lua crescente, onde traz as coisas à flor da pele, né? Então, quando essa lua estiver fazendo a oposição ali, ou até mesmo quando ela voltar, que o Marte já vai ter passado, tendência é que nessa segunda, terceira passagem fique mais forte, né? Na oposição e depois na quadratura e no retorno dessa lua aqui, que vai se dar daqui 14 dias, né? 21 dias e 28 dias. Aí com certeza os próximos vão ser um pouquinho mais intensos, tá? Porque aí o Marte já vai ter passado aqui por Urano. Então vai cutucar a ferida, né? Aqui ela tá anunciando uma ferida, tá anunciando uma situação. Deixa eu conferir se a tela tá mostrando aqui. Imagina se não tá mostrando. Ah, não, tá certo. Enfim, vamos lá. Então aqui, ó, terça-feira a lua vai passar de touro para gêmeos, então é uma lua balsâmica aqui já. Ela já tá bem no finalzinho. Vai fazer a conjunção com Júpiter, né, que foi o retorno de Júpiter do Brasil. A gente teve algumas mudanças na legislação, alguns escândalos, né, algumas situações bem desagradáveis, né, onde eu reservei minha opinião, minha mera opinião ali pro canal do Telegram, porque aqui não tem condições, né? É, então, enfim, né? Foi bem chata a situação. Aqui a gente tem na quarta-feira essa lua continuando transitando pelo signo de Gêmeos. Gente, é um momento de recolhimento, tá? Olha o Sol com Hades aqui. Situações bem catastróficas. O Hades, ele é como se fosse um Plutão, tá? Então ele vai trazer assuntos bem de fim de vida, né? De coisas desagradáveis. Então é um céu assim complicado, né, gente? É complicado, né? Como eu falo pro meu marido. O Saturno volta a ficar retrógrado, então as coisas não têm concretização. Pode ser que algumas coisas que a gente viu dessa questão da legislação seja voltada atrás, né? Assim como a gente tem essa história da taxação que vai, não vai, vai, não vai, que é o que eu previ para esse ano, né? Eu previ, não, né? Eu li dentro dos símbolos, né? Então, quando a gente tem principalmente Saturno ficando retrógrado muitas vezes durante o ano, a gente não tem uma firmeza naquilo que é decidido.
Provavelmente tem algumas coisas de voltar atrás, né? Enfim, então a Lua ela vai ficar bem recolhidinha aqui, ó, tá vendo, gente? Quinta-feira, quase nova, tá? Olha que o Marte quase junto ao Urano. Então as coisas vão esquentando essa semana. Eu acho que é um esquenta pro. Ai, fico fazendo piada de tragédia. Deus que me perdoe. Não sei exatamente o que pode acontecer, né? A gente tem o Mercúrio entrando em Leão também, quase me perdi aqui. Aqui, ó, gente. Opa, voltei. Não, mais um pouco ainda. Nossa, eu realmente me perdi nesse Mercúrio aqui. Aqui, ó. De. Desde o começo da semana. Desde o começo da semana. Até. Até dia 8 de julho. Até a outra semana. Então a gente vai ter uma semana de Mercúrio bem complexo, tá? Bem apagado. Então não decidam nada, não resolvam nada, não comprem nada, não negociem nada. Se for viajar, toma bastante cuidado, verifica papel, documento, acordo, contrato, negócios, porque o Mercúrio ele rege todas essas questões de comunicações, papéis, documentos, e ele além de ficar na arético, ele entra no signo de Leão e passa por um asteroide chamado Vesta, né? Vesta tende a deixar as coisas turvas, um pouco encobertas, tá? Então, a não ser que você esteja fazendo uma coisa errada, brincadeira, gente. Mas enfim, tá encoberto, tá? Não é muito interessante. Volta, volta, volta aqui. Tá, deixa eu ver aqui mais. Ah, tá. O Saturno retrógrado, Netuno retrógrado para variar, né? Ele fica nesse finalzinho aqui, cutucando essa estrela maléfica. O Plutão também, né? Ele acho que não volta para Capricórnio, mas ele fica nesse comecinho aqui de Aquário, né, por um bom tempo. Vamos continuar então nossa análise aqui. Então eu tava aqui de quinta a sexta-feira, né? Vamos por hora aqui. Sexta-feira, logo pela manhã, então a lua tá bem recolhidinha, quase nova. Ah, só isso. A Vênus continua no signo de Câncer e aqui a gente tem a lua nova. Na sexta-feira, 5 de julho, quase 8 da noite, é isso. Deixa eu colocar aqui por minuto. Passou. Aqui, ó. Quase 8 da noite mesmo, horário de Brasília, né? 19h57. A gente tem o ascendente em Aquário, assim como o ascendente do Brasil, o Marte com Urano no fundo do céu. Pode ser que a gente veja mais algum tipo de catástrofe, mais algum tipo de situação bem complicada, bem difícil, tá? Alguma coisa relacionada com crianças, né? Como a gente viu na legislação, algo mudando em relação a isso. Pode ser que a gente veja mais alguma coisa dentro desse assunto. Tem muita coisa ainda para ser falada dentro desse assunto, né? Pode ser. Eu acredito que sim, tá? É, Esse é o mapa da lua nova, né? Do solstício. Tende a ser bem importante, tá, gente? Bem importante isso aqui também. Não só a entrada do sol, como também a primeira lua nova depois da entrada do sol no signo de Câncer. A primeira lua cheia também é importante. Então vamos nos atentar a isso. Mas ao mesmo tempo há o Mercúrio encoberto. Então, às vezes pode ser que ocorram mudanças debaixo dos panos, coisas que não são divulgadas, né? Meias conversas, meias palavras. Como tudo tem que ser nessa plataforma, né? E em várias outras redes sociais, é difícil. Desanima. Vamos lá, então, sábado, a lua já tá passando por Vênus, né? Parece que dá uma amenizada. Eu vou ir um pouquinho mais pra frente com vocês também. Aqui, ó, 20 graus e 25 graus no sábado, né? De sábado para domingo. Marte se aproximando. Quem quer saber mais, né? Tá chegando agora, tem vídeo sobre o retorno de Saturno, Saturno em Peixes, tem vídeo sobre Plutão em Aquário. Mais isso. Ó, 20 e 26. Aqui
A lua ela vai começar a ficar visível aqui depois de segunda-feira, depois de terça-feira ela começa a ficar visível, crescendo, né? Assim como Mercúrio passa a Vesta, então, assim como a Lua passou o Mercúrio, a gente pode ficar sabendo de algumas notícias da semana, dessa semana que não foram noticiadas na próxima semana. Alguns assuntos chegando com um pouco de atraso. Isso vale para questões pessoais também, às vezes, tá? Dependendo do seu mapa, de como que tá sendo. Como, por exemplo, se você tá dentro de uma tramitação de negócio, de acordo, alguma questão pessoal, né? Dependendo de como é que tá a configuração do seu mapa, pode fazer muito sentido esses trânsitos do momento que eu estou falando. Mas, claro, né? Cada caso é um caso, cada mapa é um mapa, enfim. Ó, Marte bem mais próximo. Aqui a quadratura da Lua, né, que eu falei para vocês. Cadê? Ai, meu Deus, me perdi. Foi, né? Foi aqui junto com o Mercúrio também. É, isso aí, ó. Aqui, ó, quadratura que eu falei que poderia ser relevante, tá? Vamos seguir o trecho aqui. Ó, Marte 22, Urano 26. Deixa eu ir por dia, que eu tô perdendo muito tempo aqui. Aqui, ó, a Lua vai fazer quadratura com o Sol, quarto crescente, tá? Isso é importante, ó, 24 e 26. A gente já tá 13 de julho, sábado, né? Já tá na outra semana ainda. A Vênus já entrou em Leão. A Vênus entra em Leão aqui, ó. Dia 12 de julho. Acho que vai ser na sexta-feira. Nas próximas semanas eu vejo com precisão pra vocês, tá? A Vênus em Leão, ela tá peregrina, tá? Ela não tá nem boa nem ruim. Tá neutra. Mas pode trazer um pouco de impulsividade nessa questão de relacionamento, de se apaixonar, coisas assim. Ó, 25, 26. Quando tiver a lua aqui em Escorpião, vai fazer a oposição aqui, ó. Ó, terça-feira, 16 de julho, tende a ser mais perigoso, pra ser bem sincero. Ó, sexto, tá vendo? Ó, aqui também quadratura. Tá vendo, gente? Então, esse dia tende a ser pior, tá? A gente vai ter também aqui aspecto de trígono, tanto com Saturno quanto com Netuno, do Sol. Não tá aparecendo aqui porque eu tiro essa configuração. Quiron com Eris, para quem trabalha com asteroide. Então, assim, eu não acho que talvez aconteça alguma coisa especificamente no dia. Pode ser, como a gente já viu que ocorreu, né, no Rio Grande do Sul. É uma coisa que também já está ocorrendo no mundo todo, né? Porque como são também estrelas de viuvez, né, a gente já implica um conflito armado. Só que hoje em dia, em esferas menores, como a própria faixa de Gaza brasileira, né, que é conhecida como Rio de Janeiro, ainda tem esse tipo de situação. Mas numa escala como foram, né, os conflitos armados mundiais, né, não tende a dificilmente ocorrer. Mas a gente vê muita situação dessa questão de é, baixo casamento, algumas situações que eu não posso falar aqui, obviamente. Que mais que eu posso falar aqui? Situações de saúde específicas para quem tem testosterona, né? Até a própria baixa testosterona. As próprias situações, né, de alguns medicamentos que foram recomendados sem testes, né, que algumas pessoas tomaram e algumas pessoas sentiram um efeito maior, né, a própria questão
É isso que eu posso falar, gente. Aqui eu às vezes quero contar algumas coisas pra vocês e passar um conteúdo mais interessante ainda, mas quem trabalha com plataforma, quem trabalha com rede social entende do que eu tô falando, né? Quem não trabalha acha que eu tô de frescura, mas só lamento, né? Só lamento. Enfim. Mas eu acho que no nível pessoal vocês não têm com que se preocupar tanto. É óbvio, né? Cuidar com área de risco, né? Tomar sol é muito importante. Procurar beber água de qualidade, alimento de qualidade, fazer exercício físico. É, é isso, né? Eu acho que isso é fundamental para ter uma boa saúde física, uma boa saúde mental. Eu acho que são configurações que a gente vê dentro de agendas, de protocolos, de ideologias, né? Que essa configuração de 16 de julho, ela pode estar trazendo, manifestando. É claro que se alguém tem algo no nível pessoal, pode ser que ocorra especificamente nesse dia. Então, cuidado com coisas elétricas, com raiva, né? Então, todo sentimento de raiva, de rancor, de mágoa, não se entregue ao sentimento, tá? Não se entregue ao sentimento. Tenha bastante zelo, bastante cuidado. Terça-feira é um dia de Marte, inclusive, né? Pode ser bem desfavorável para as pessoas que são marciais ou têm profissões marciais, porque é um Marte debilitado. Então ele é bestial, né? Tudo que é bestial, animalesco, não tem consciência, não tem controle dos seus próprios atos. É, é diferente de você usar o Marte para se defender ou para aplicar uma justiça. É muito diferente você usá-lo para princípios pessoais e emocionados e a flor da pele, né? Que não pensa em consequências. Enfim, então Marte já logo entra em Gêmeos, como eu falei, né? E que aqui pode ter algum tipo de revolta social, alguma situação do tipo, principalmente que ele vai ficar em Gêmeos, então pode ser alguma situação também de muita conversa, de muita notícia, uma verbalização dentro de uma maior discussão, né? Também. Ó, a Lua passa aqui nessa ferida, cutuca essa ferida, né? 29 de julho, já no final de julho. Daqui um mês, né? Dentro do que eu tô gravando aqui. Então dá bastante tempo. O Sol já vai estar em Leão, o Mercúrio já vai estar em Virgem. Então a gente pode ter até mais movimentação dentro desse mesmo assunto aqui. E não necessariamente vai ser um assunto só, tá? Porque a possibilidade de manifestação simbólica ela é vasta, ela é riquíssima. A gente vê esse exemplo muito claro quando a gente vê irmãos gêmeos, né? Que nascem ali às vezes com 1 minuto de diferença, né? Ou 5 minutos que sejam, mas justamente isso, eles têm uma necessidade muito grande de se diferenciar. Tem alguns experimentos, é um assunto que eu acho muito interessante, dá para tentar trazer para vocês aqui. Eu até estava iniciando algumas pesquisas, mas tem que ter um levantamento de dados muito grande. E que, como é uma coisa muito em off e antiga, né, porque hoje em dia, por conta de ética médica, não existe mais, o exemplo de criação de irmãos gêmeos separados, né, dentro de famílias diferentes e sem saber que um e o outro existem. Eles acabaram às vezes com o mesmo nome, com os mesmos gostos, né, com a mesma profissão, ou trabalhando em locais muito próximos, umas coisas assim muito interessantes de como que a falta de necessidade de se diferenciar a partir do momento que você não tem aquela competitividade, de exclusividade da entidade, né? Você assume o que é um fluxo maior. Então a gente vai ter várias possibilidades de manifestação dentro do simbolismo, né? Do próprio simbolismo astrológico. Tem algumas séries que retratam isso com a temática de universos paralelos, né? De realidades paralelas, né? Uma recente que está sendo lançada agora, não sei se vai ter uma segunda temporada, é a Black Matter, né? Matéria Negra, é uma série da Apple TV. Eu achei muito interessante e penso em trazer também alguns outros temas, como o próprio cubo negro, né? Além desse tema das realidades paralelas. Então, quando eu falo sobre um período específico, um trânsito específico, eu posso trazer aqui uma, duas, três possibilidades simbólicas, né? Como eu falei, às vezes não é necessariamente um conflito armado propriamente dito que gera essa viuvez, mas talvez alguma situação de saúde específica do gênero masculino, né? É,
E a gente já vê um crescente caso de várias, inclusive, né? Ao longo da história tem várias situações assim, mas pode ser que algo fique acentuado. É, e algumas outras coisas, de algumas notícias que não tem como eu trazer nessa plataforma, né? Até porque uma temática muito sensível, mas enfim. Se me encherem muito saco, eu falo no Telegram, tá? Mas tem que me encher muito saco. É algo que eu acho importante, né? Noticiar e falar, mas eu tenho um certo zelo, porque eu ainda tô medindo o meu público, né? Ainda mais que tem chegado muita gente nova, é, muita gente às vezes que tá numa camada um pouco mais leve, né? Da astrologia, então não tá a fim de discutir esses assuntos assim, um pouco mais dolorosos. Mas enfim, então são essas possibilidades, além da própria situação natural em si, como de repente, é, não digo tempestade solar, mas alguma atividade vulcânica, pode ser alguma situação de marítima, de terremoto, de tremores, pode ser também. É, enfim, pensando aqui, né, dentro do que eu já conversei, já comentei, estudei sobre esse assunto, são as probabilidades, né? São as probabilidades aí. A gente pode ver, de repente, alguma coisa no Oriente, né, acontecendo primeiro. Enfim, gente, mais num sentido pessoal, é uma semana de recolhimento, de reflexão, de procurar uma força interior, né, de procurar cultivar a saúde mental, uma estabilidade emocional também, né? Para que na próxima semana, lua nova, a gente veja alguns outros assuntos, né? Fica sempre a dica de quem tem filhos, olhe para os seus filhos, olhe nos olhos dos seus filhos, né? Não deixe criança andando sozinha na rua, a gente não tá mais em 1980, é, independente de cidade pequena, não tem mais como, né? É uma coisa assim, bem complicada, né? Então, até quem for comentar, quem sabe do que eu tô falando, toma muito cuidado, porque até nos comentários, gente, é uma plataforma de classificação livre. Então, eles têm um zelo também, porque tem crianças aqui, né? Falando, inclusive, de crianças, né? É uma coisa problemática, né? Criança frequentando um tipo de coisa sem assistência paterna, né? Até porque as famílias são obrigadas a trabalhar, porque tá tudo caro, enfim. É uma coisa que cansa, né? Eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de deixar o seu comentário, até figurinha já ajuda bastante no engajamento, para essa plataforma entender que é um conteúdo relevante, que você gosta de receber esse tipo de conteúdo. Também tem as inscrições, a inscrição, ativar notificações, coisas do tipo. Eu aceito sugestões de vídeos e temas que vocês gostariam de ver aqui no canal. Eu costumo tentar ler e responder os comentários, tá? Principalmente essas sugestões de vídeos, eu gosto bastante. Temas, né, que vocês gostariam de ver aqui. Para quem quiser consultas ou mais detalhes, só me mandar mensagem que eu explico como que funciona. Para quem quer saber se corre algum tipo de perigo também no próprio mapa, né? Agora já tá meio tarde, né, gente? Mas os assuntos eles já provavelmente já se apresentaram, tá? Dificilmente vai ser alguma coisa que só vai acontecer nessa semana e na próxima. Uma coisa que já vem ocorrendo, já vem é, se apresentando. Se for numa escala maior, né? Se for numa escala menor, pode ser qualquer coisa, né? Como eu falei, né? Eu tô até com cicatriz aqui, porque mão é uma coisa complicada, né? A gente lava a louça, faz muita coisa e não cicatriza essa bagaça aqui. Quando são coisas menores, assim, acontece. Mas quando é uma coisa maior, um tema mais complexo, né? Uma separação, um rompimento, um divórcio, é, uma situação de saúde mais grave, normalmente são assuntos que já estão ocorrendo já desde o começo do ano ou até mesmo antes. Então respira fundo, não precisa entrar em pânico, né? Mas vamos observar a movimentação, né? Prestar atenção. Isso tudo é muito importante, tá? Tenham uma boa semana, fiquem com Deus e até a próxima.